Olá, olá, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Facebook do Jornal do Oeste e também nas nossas outras redes sociais, @Jornal do Oeste lá no Instagram. Corre lá, curte a gente, porque se a gente consegue chegar num determinado número de seguidores, fica mais fácil para você conseguir acessar as nossas matérias, sabe? A gente pode colocar alguns recursos que você clicando, você já vai direto para aquela matéria. E nós aqui no Jornal do Oeste temos a tendência de termos somente seguidores orgânicos, tá? A gente evita esse negócio de comprar seguidor para chegar lá na quantidade, para conseguir fazer esses recursos. Então, a gente pede a colaboração de vocês. Tem Instagram? @Jornal do Oeste, vai lá e curte. A gente está sempre trazendo informação e notícia para vocês por lá também. Mas para a gente poder melhorar lá o atendimento para vocês, a gente precisa de um determinado número de seguidores e vocês podem contribuir com isso, né, gente? Vamos lá, @Jornal do Oeste no Instagram. Adilson Graff, um bom dia para você. Bom, gente, hoje começou a terceira fase da vacinação. Vai começar às 14 horas a terceira fase da vacinação contra a Covid-19, mas é a fase da imunização das Forças Armadas. A princípio serão 80 doses e às 2 horas vai começar de uma forma oficial a vacinação para esse setor. Hoje pela manhã tiveram apenas 130 doses para 65 anos ou mais e já acabaram. Estava acontecendo só lá na Vila Pioneira, no CERT da Vila Pioneiro, mas as doses já acabaram. Então não adianta se direcionar para lá para ganhar a primeira dose acima de 65 anos, que não tem mais, tá bom? Esse evento que vai acontecer das Forças Armadas será no CERT Copagro às 2 horas da tarde. As pessoas que estão autorizadas aí tomar essa vacina, né, podem se direcionar pro local a partir das 2 horas. Um outro pedido grande que tem sido feito pelas equipes de vacinação, gente, é o seguinte: se você é segunda dose, sua segunda dose está garantida. Não precisa chegar às 6 horas da manhã para guardar a vaga, tá? Isso faz com que gere um tumulto, principalmente se está acontecendo a primeira dose e uma aglomeração desnecessária. Então a pessoa vai às 6 horas da manhã lá, toma vacina às 8, 9 horas da manhã não tem mais ninguém. E esse tipo de aglomeração tem sido pedido aí para evitar. Então você que é segunda dose, vai depois das 9, né? Já tá lá tua segunda dose garantida. A prefeitura tem dito que é melhor ir das 10 às 16 horas, então se organiza para ir nesses horários se for a segunda dose, tá? A Cristiane Miranda Martins está colocando bom dia, Bruna. Peguei pela metade a parte do Insta, porém sigo. É isso mesmo, Cris. Você tá lá. Muito obrigado pela participação e compartilha aí pra galera seguir a gente, que a gente quer chegar nos 10 mil seguidores para poder facilitar para você ter acesso ao conteúdo completo do Jornal do Oeste no nosso site jornaldoeste.com.br. E como eu estava falando antes, Cris, a gente tenta aqui ser apenas e unicamente com seguidores orgânicos. Nós não compramos seguidores, então os seguidores que estão lá é porque quiseram seguir o Jornal do Oeste. Se a gente quisesse ter os recursos de uma forma rápida, era só comprar seguidores. Isso é uma coisa que todo mundo sabe que acontece, mas aqui no Jornal do Oeste a gente prefere que isso não aconteça e a gente conta com a colaboração de vocês para seguir o nosso Instagram, @Jornal do Oeste, tá bom? Bom, pessoal, Bolsonaro, nosso presidente, vai estar amanhã aqui em Foz do Iguaçu para entrega da pista do aeroporto e a posse do novo diretor da Itaipu Binacional. A cerimônia vai acontecer à tarde, ainda não tem horário previsto, no Cine Teatro dos Barrageiros, na usina. Silva e Luna vai para a Petrobras, que é o presidente atual, e no seu lugar vai assumir então o general João Francisco Ferreira. Isso vai acontecer amanhã aqui em Foz do Iguaçu, tá bom? Nós temos informações aqui do Covid-19 em Toledo. A 20ª Regional de Saúde emitiu o boletim de leitos agora há pouco, que infelizmente apresenta 100% dos leitos de UTI ocupados aqui na nossa regional. Faz mais de semanas que eu só falo 100% dos leitos ocupados. E isso é muito triste. Vamos aí, eu tô aguardando ver qual que vai ser o pico da segunda terça-feira da semana que vem, por conta da volta do feriado de Páscoa, tá? Eu espero do fundo do coração que esse número não suba por conta disso. Lisete Gucci, bom dia. O Gleison Souza, bom dia. E a Keiwan Modas também, que sempre está nos acompanhando, um bom dia.
Então, assim, Assis Chateaubriand tem 28 leitos de UTI, 28 estão ocupados, tem 20 leitos de enfermaria, 10 leitos estão ocupados. Guaíra tem 10 leitos de enfermaria, os 9 leitos estão ocupados. Em Palotina, são 6 leitos de enfermaria, os 6 leitos estão ocupados, 8 leitos de UTI, 8 leitos ocupados. Palotina está com 100% ocupado. A associação beneficente aqui, o Hospital Bom Jesus, nunca divulga qual é o número de enfermaria, então a gente não tem como falar isso para vocês, tá? Mas UTI são 24 leitos, os 24 leitos estão ocupados. Segundo a 20ª Regional de Saúde, 8 pacientes da regional aguardam vaga de UTI e 7 pacientes aguardam vaga de enfermaria. Também tem aí na macro região, né, que é a região que engloba Cascavel, Foz, Pato Branco, Francisco Beltrão, Toledo, tá então com 42 pacientes aguardando enfermaria e 30, UTI e 30 aguardando enfermaria, tá? No atual momento, segundo também o boletim, as vagas de UTI são momentâneas, é aquela janela que eu já expliquei para vocês, né? Tem uma janela, bem naquela hora eles fazem o boletim, então tem uma vaga, mas ela logo é preenchida. Aqui em Toledo, Palotina e Assis Chateaubriand não temos vaga disponível. Gleison Souza, abraços para Guaxupé, Minas Gerais, um abraço para todo mundo de Minas Gerais aí assistindo a gente. Oh, meu Deus do céu, falou em Minas Gerais é igual pão de queijo, né? Não tem como não pensar em um pão de queijo gostoso, aquele queijo colonial, oh, delícia. Vontade de fazer aqueles passeios históricos. Não vejo a hora dessa pandemia acabar para a gente poder movimentar o diário de viagens Jornal do Oeste e trazer para vocês mais coisas diferentes, umas coisas diferenciadas, porque nada adianta eu ficar falando de viagem para vocês, a gente não pode viajar, né? Dá uma vontade danada, mas infelizmente a gente ainda não está podendo, a gente tem que se conter. Bom, pessoal, as informações então do Covid-19 aqui em Toledo ontem foram 44 casos confirmados, 44 casos recuperados, então ficou, né, 0 a 0. Número de óbitos ontem no boletim às 5 horas da tarde foi nenhum, né? A gente soube, depois a gente fala a respeito da morte do Dr. Jorge Ocano, né? Mas isso aconteceu depois que o boletim saiu, às 8 horas da noite. São 18.325 pacientes de Covid-19 em Toledo, 17.475 recuperados, 221 óbitos, 176 aguardam o resultado do exame, 41 moradores de Toledo estão internados em UTI e 629 pacientes ativos aqui em Toledo, tá? Então, hoje à tarde, vacinação de primeira dose para as Forças Armadas, não tem vacinação mais de primeira dose acima de 65 anos, já acabaram as doses, tá bom? A Cris colocou, perdemos o Dr. Jorge Ocano para essa doença e sigamos nos cuidando. Pois Domício Rosário Pedra, bom dia. Marcelo colocou, coletor de Toledo precisa da vacina urgente. Existem aí essas discussões com relação às prioridades relacionadas então ao plano nacional e a gente vai acompanhando, assim como a gente falou para vocês que existia sim uma intenção do governador em colocar alguns serviços aí à disposição da vacinação antes, né, do plano nacional, mas a gente sabe que legislação e burocracia não são coisas muito fáceis de lidar. Bom, pessoal, realmente o pessoal comentou aí, eu também falei, nós tivemos registrado, então, ontem, no final da tarde, às 8 horas da noite, né, no começo da noite, a morte do Dr. Jorge Ocano, que, segundo a Associação Médica, fez a fundação da Associação Médica, inclusive na sala da sua casa, a assinatura da fundação foi feita nesse local, né, um médico muito conhecido por todos, ficou esposa, 3 filhos, 6 netos e, como diz o boletim, muitos amigos. A nossa solidariedade, os nossos sentimentos aqui do Jornal do Oeste a toda a família do médico Jorge Ocano, que tanto fez aqui pelo município de Toledo, tá bom? Ele faleceu aos 74 anos, vítima da Covid-19. Eita doencinha do caramba, né? Bom, gente, agora eu vou falar um assunto para você refletir. Eu sou defensora, número 1, de que a educação é tudo.
Se nós tivermos educação de qualidade para todos, nós não teremos índices altos de violência, nós não teremos índices altos de doenças que não precisam existir mais, como sarampo, por exemplo, que a pessoa que é bem educada, ela é educada na parte científica ali, né, na parte didática da coisa, ela estudou na escola a importância de uma vacina, e quando ela for mãe, quando for pai, vai entender a razão pela qual ela deve sim levar o seu filho vacinar, né? Então, esse tipo de educação tem que vir, e a gente sabe muito bem, infelizmente, que os governos, eles não desejam que a população seja educada. É bom que seja bem burrinho para continuar votando e deixando as pessoas fazerem o que bem entendem, né? Em grandes situações. Ah, porque a gente passou por um período assim, a gente passou por um período assado. Sim, passamos, mas e quem é que vai mudar? Quem é que vai trazer um plano nacional de educação mais avaliado? Quem é que vai falar que tem que sim o professor se dedicar mais em sala de aula com relação à educação de conteúdo, pedir, exigir que o aluno saiba aquele conteúdo? Quem é que vai mudar a legislação que diz que aluno não pode reprovar de ano? Quem é que vai fazer essas atitudes? Quem que vai tomar essas atitudes? Alguém tem que fazer, alguém tem que tomar. Porque a gente tinha sim um ensino de qualidade lá nos anos 50, 60, 70, e de repente, por conta de uma porção de coisas, a educação foi fazendo assim. Antigamente, eu me lembro perfeitamente, na minha época de estudar, nos anos 90 ali, já se ouvia assim, que se você estudasse em colégio particular, era pagou, passou. Porque os colégios estaduais eram rigorosíssimos. E agora a gente não vê mais isso. A gente não vê mais essa situação, não só nos estaduais, a gente não vê isso no privado também. É uma situação muito delicada. A educação precisa melhorar. O professor tem que ser amparado de forma mais justa para ele poder cobrar desse aluno o conhecimento. Porque de nada adianta ele preparar uma aula, chegar na sala de aula e o aluno não está nem aí para o conteúdo e o professor não poder fazer nada, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente protege o aluno, porque alguma legislação do Ministério da Educação protege o aluno, mas e o conhecimento? E a sabedoria? Quem é que pode cobrar isso? Nós podemos cobrar. Quem pode fazer? O governo federal pode fazer, a partir do momento que ele fizer essa mudança dessas legislações no Ministério da Educação, melhorar e ampliar a carga horária dos colégios, fazer com que o professor possa sim cobrar mais dos seus alunos, que ele possa sim exigir que o seu aluno saiba mais, aumentar essa média escolar, que pelo amor de Deus, da onde que 50 é uma média adequada? Se o aluno tiver uma média 60, ele já vai ter que se exigir um pouquinho mais para estudar, ele já vai ter que saber ler e escrever um pouco mais. E eu falo tudo isso, gente, porque o resultado do Enem desse ano é desesperador. Desesperador. Redação nota 1000, tiveram 28 redações que atingiram a nota máxima, de 2,7 milhões de alunos que fizeram o Enem. 28 redações apenas com a nota 1000. Por favor, isso quer dizer que o que será do nosso futuro daqui 5, 6 anos, quando esses profissionais saírem da universidade? Que professor de universidade que merece receber um aluno que não consegue nem fazer uma redação com nota adequada? Não precisa ser 1000, mas com nota boa. 87 mil alunos só atingiram uma nota média na redação. E daí como que a gente vai ter gente de qualidade trabalhando e fazendo um mundo melhor, se a própria educação não pode exigir nada desses alunos desde que eles são pequenininhos? Porque degrine, porque a mãe briga, porque o estatuto não permite. Vamos botar a mão na consciência, gente. Vamos pensar de uma forma que a gente possa melhorar esse sentido, que a gente possa sim melhorar a nossa educação. E que daqui 10, 15 anos possamos ver uma coisa melhor no futuro. Não um Enem com 28 redações só com nota boa. É muito triste isso.
Ângela Maria Mendes, verdade, educação é tudo. Seu José Pimentel, bom dia, bons tempos em que os alunos respeitavam seus mestres. É isso mesmo, seu José. Selma Clair, bom dia. A Domício colocou, quem define o modelo de ensino é o Estado. O Estado tem se preocupado com dados estatísticos. Não é o Estado, Domício. O Estado segue as regras do Ministério da Educação. O Ministério da Educação, ele vai lá e cria o plano de diretrizes básicas da educação. O Estado tem que seguir esse plano federal. Ele pode acrescentar coisas, isso sim, ele pode acrescentar. Mas ele tem que cumprir, no mínimo, o que está sendo exigido pelo Ministério da Educação, tá? Daí sim, o Estado, qualquer Estado ou município pode incrementar esse plano, não tem problema nenhum, tá? Colocar a mais não tem problema, não pode fazer a menos que o Ministério da Educação exige. A Selma Claire colocou verdade, é uma situação muito, muito desgastante, muito triste mesmo, e a gente sabe que se a pessoa está motivada a estudar, a fazer acontecer, ela vai fazer acontecer. A gente viu situações, histórias aí tão lindas durante a pandemia de pessoas que não tinham acesso à internet e deram seu jeito para conseguir estudar. Então isso gente, tem gente querendo. É só ter um pouco mais de força de vontade também, de algumas regras e normas aí, como o senhor José falou, o respeito ao mestre, o respeito ao professor é uma coisa fundamental, coisa que hoje em dia, infelizmente, não existe. Bom, pessoal, falando então sobre essas ações de governo e tudo mais, o governo do estado do Paraná fez uma live hoje de manhã, perto das 9 horas da manhã, falando sobre os investimentos e o apoio que eles vão dar para as pequenas empresas, tá? O investimento será de 59,6 milhões de reais e as empresas cadastradas no Simples Nacional vão receber R$1.000. Já quem é cadastrado no MEI vai receber R$500. Também há medidas de crédito, parcelamento e ICMS para pequenas empresas e cooperativas. Ao meio-dia a gente vai colocar esse conteúdo completo no site do Jornal do Oeste para você ficar por dentro de toda essa situação. E se você tem um e-mail, se você tem aí um Simples Nacional, para verificar como que você pode fazer o acesso a essas informações, tá? Tem lá também já no site do Jornal do Oeste, já tá lá, você pode conferir que o estado do Paraná tem sido um dos que mais está criando empregos durante a pandemia, inclusive, né? Em 3 meses, 22,9 mil pessoas conseguiram empregos pela Agência do Trabalhador. 22,9 mil pessoas estão com a carteira assinada. Isso é muito bom, isso é muito legal. Vacina e informação clara e justa vão ajudar o Paraná a sair da pandemia, diz o secretário da Saúde, Beto Preto, também numa live que ele fez. E nessa entrevista ele fala sobre a percepção da pandemia, os momentos pelo qual passa o Paraná e o plano de vacinação do estado. Como eu estava dizendo para vocês, eles estão fazendo essa modificação para colocar o que o governo estadual acha que pode ser prioritário, tá? Eles defendem também a imunização em massa e continuar os cuidados, máscara, álcool gel, distanciamento, evitar aglomeração. Essas situações, tá, gente? Então, também essa matéria está lá no site do Jornal do Oeste para você acompanhar e ficar sabendo de tudo e por dentro de tudo. Para finalizar, a Guarda Municipal de Toledo trabalhou esse fim de semana, esse feriado, com algumas ações, autuou 4 empresas aqui em Toledo, sendo uma delas supermercado e também container de venda de bebidas que estava fazendo venda errada, enfim. Foram 4 autuações de empresas durante o feriado. E eles registraram que no mês de março foram 517 deslocamentos para apurar denúncias feitas pelo telefone 153. 517 situações de denúncia verificadas, então, pela Guarda Municipal aqui de Toledo. Se você tiver uma denúncia para fazer, tem que ligar no 153 para que esses números possam ser contabilizados, para que eles possam ter uma noção do que mais eles precisam atuar e onde mais eles precisam atuar, tá bom, gente? Essas informações, esses detalhes que parecem que não são importantes, mas fazem a diferença quando se fala em estatística, tá? Então é isso. A nossa capa do Jornal do Oeste hoje está falando sobre notícias boas a respeito aí do plantio do milho, da colheita, na verdade, do milho, né?
dá uma conferida, jornaldoeste.com.br vai trazer esse conteúdo também. Se você quer fazer a sua assinatura, 3054-5465. Entre em contato aqui com o Vicente, faz sua assinatura. Essas informações chegam quentinhas e fresquinhas para você bem cedinho de manhã, tá bom? Mais notícias no fim de tarde com o editor, com o Márcio Pimentel, às 5 horas da tarde. Hoje eu acho que ele vai estar no estúdio, porque ontem ele deu um passeio aí na cidade. E hoje eu acredito que ele vai estar no estúdio trazendo mais informações para vocês, tá bom? Segue a gente lá no Instagram, pessoal, @Jornal do Oeste. Um beijo a todos, uma boa terça-feira. Até mais, tchau, tchau.